Maravilha. Bom, senhores, então, vamos continuar o que a gente estava vendo. Nós estamos agora falando exatamente do que a mecânica clássica se propõe nesse ponto, tá? Que é estudar a dinâmica das partículas. Só que agora a gente está vendo a dinâmica relativística, né? Como que nós estudamos aquelas leis de Newton, né? As equações de movimento do ponto de vista relativístico, tá? Isso está dentro da mecânica clássica pelo simples fato de que isso não é quântico, tá? Nós não estamos usando função de onda, nada daquilo. Então a gente está pegando a mecânica clássica e usando ela de uma forma agora de um conteúdo relativístico. E a forma como nós estamos vendo é a maneira completa de estudar a relatividade. É o que eu estava falando antes para vocês. O que vocês viram em física moderna foi só a ponta do iceberg, né? Foi só uma introdução à relatividade. Aqui, a coisa está muito mais completa, porque vocês estão estudando no espaço de Minkowski, vocês estão vendo as interpretações que tudo isso leva para a relatividade, né? Hoje nós vamos ter mais interpretações ainda, um pouquinho mais interpretações para a gente conseguir fazer algumas aplicações bem interessantes, bem interessantes. Bom, vamos lá. A gente montou a quadriforça, não foi, na aula passada? Deixa eu até ver aqui onde a gente foi. Isso, a gente montou a quadriforça. A componente 0 é dado por esse produto escalar aí da força com a própria velocidade. Legal? E a força relativística tridimensional, ela tem essa alteração aí dado pelo fator de Lorentz, o gama. Muito bem, vamos usar esta definição que a gente fez na aula passada e partir dela para frente, ó. Porque agora, galera, nós vamos definir a energia relativística. Energia relativística. Bom, o que acontece? Eu vou pegar os dois quadrivetores da aula passada, tá? E vou colocar eles aqui, ó. Então, como a quadriforça filha da miséria. Quadriforça e o quadrimomento quadriforça e o quadrimomento são dados por então vou repetir eles aqui. A força Fm, então, ela é gama sobre C, não é isso? Gama sobre C. Aí aqui um produto escalar da força com a velocidade, Fv. E aqui a força relativística, gama F. Certinho. O P, que é o quadrimomento, a gente definiu também na aula passada, e ele vai ter as componentes gama MC, que não precisa de duas linhas, é gama MC, essa é a componente 0, e as componentes espaciais é gama MV, que é a velocidade da partícula, né? Medido no referencial S, lá no referencial K, lá no referencial K', a partícula está em repouso. A partícula se movimenta com o referencial grudado nela. Bom, vou pegar a componente 0 e vou escrever a segunda lei de Newton na forma covariante, tá? Então, como a quadriforça e os ananas são dados por isso, temos que
Quem seria, então, a derivada do P0 em relação ao tempo próprio? A gente sabe que, de acordo com a segunda lei de Newton que montamos na aula passada, isso é a força, a quadriforça. Só que como eu estou pegando a componente zero, isso aqui vai ser o F0. Ok, galera? Então, olha aí, aplicando a regra da cadeia do lado esquerdo, eu vou poder escrever de novo o dp0 dt, dt tal, não é isso? E do lado de lá vai ser o F0. O F0 é a componente zero, é gama sobre C, F escalar V. Beleza? Esse dt de tal é o próprio gama, não é isso? Então eu vou ter aqui, ó, gama vezes o ddt da componente zero do momento. E quem é a componente zero do momento? É o gama MC. Ok, galera? Isso tudo, então, é igual a gama sobre C, F, escalar com V. Deixa eu arrumar esse V aqui. Vamos lá para cima. Aí, ó, esse gama aqui morre com esse gama aqui. Eu vou levar esse C, que está do lado direito, vou levar para o lado esquerdo, como ele é uma constante, ele entra naquela derivada lá. E aí eu vou poder escrever assim, ó, ddt de gama mc quadrado. Legal, ó. Você vai lá para dentro. Isso tudo é igual ao produto escalar. Faltou uma derivada aqui, né? Vamos lá. Não. Faltou mais, isso aí. Isso aqui é tudo igual a f escalar com v. Só que, galera, qual é a interpretação física do produto FV? Alguém consegue lembrar o que é isso? O que seria esse produto escalar FV? Isso lá na mecânica clássica tem uma interpretação. Aqui na mecânica clássica, né? Alguém lembra? Ninguém? Se não lembra, vai pela unidade, cara. Se você não lembra da matemática, vai pela unidade. Isso aqui é Newton no sistema internacional, né? Vezes metro por segundo. O que é isso? Trabalho. Potência. Não, é trabalho, né? Trabalho sobre tempo. É a potência. Essa é a potência. É a potência. E aí, essa potência é a potência instantânea. É a potência que a força F entrega para a partícula no momento em que ela tem aquela velocidade V. Beleza? Isso lá no começo de mecânica clássica a gente monta isso. Mecânica clássica 1. Então, olha só, porém, o produto escalar F com V é a potência fornecida à partícula pela força F, né? A força F fornece essa potência para a partícula. E aí a gente pode escrever, então, assim, ó. Isto é ddt de gama mc2
eu posso trocar o lado direito pela potência. E quem é a potência? É a taxa de variação da energia em função do tempo. Certo, galera? E aí, se eu tenho a derivada dos dois lados, isso me leva ao seguinte, o que nos leva a energia da partícula é igual a gama mc². Pode crer? Esta energia, ela é chamada de energia relativística para uma partícula de massa m, tá bom? Energia relativística. Mas, bicho, olha essa equação gama mc² e olha para esta componente do momento, P0. São muito parecidas, não são? São muito parecidas. Vocês concordam comigo que essa energia relativística aí, eu vou até colocar aqui, ó, ela, na verdade, nada mais é do que o momento, a componente zero do momento vezes C, sabe o que isso quer dizer? Que na nossa teoria construída, então, até agora, a energia, ela agora está associada a uma componente do quadrimomento. Então, a energia e momento da partícula, na verdade, fazem parte de um todo maior. Eu não tenho mais a energia separada do momento, como a gente tem lá na física clássica normal, né? Você tem uma equação para energia, uma equação para o momento e tal. Não, aqui não. Aqui a energia da partícula, ela está embutida como uma componente de uma coisa maior chamada quadrimomento. Nesse quadrimomento, então, eu vou ter as componentes sendo a energia da partícula, caraca, tá tudo molhado aqui, a energia da partícula e os momentos lineares, né, nas direções x, y e z. Então, agora está tudo, galera, conectado, tudo relacionado. Então, olha que bonito. Desta forma, a energia e o momento linear, são componentes do quadrimomento. Legal? Ou seja, vou botar aqui de vermelho. Então, nosso quadrimomento agora, definido por Pmi, ele vai ser, a primeira componente é o P0, e o P0 vai ser a energia da partícula sobre C, correto? Esse é o P0. E o P1, P2, P3 corresponde ao momento relativístico P. Não é isso, galera? E esse momento relativístico P, ele é dado por gama mv. É isso? Gama mv. Beleza? Então, olha que legal, cara. A gente juntou as duas grandezas que na física clássica são separadas, a gente juntou tudo numa coisa só, que é chamada agora de quadrimomento. E aí a gente pode ter algumas interpretações aqui, ó. Vamos primeiro pegar essa energia e fazer tomar um limite para velocidades baixas, porque quando você bate o olho nesse troço que está aí,
essa energia relativística, gama mc quadrado, você aparentemente olha e fala assim, bicho, que de energia é essa? Né? Qual é a conexão dessa energia com as energias que a gente conhece? Né? Energia cinética, energia potencial. Como é que eu interpreto essa energia aí? Bom, uma maneira de você fazer uma conexão dessa energia com as energias que nós estamos acostumados é tomar o limite clássico, né? Que é o quê? É fazer a velocidade ir para muito abaixo do valor de C. Só que para a gente conseguir fazer esse estudo, nós vamos fazer uma expansão nesse fator de gama aí, ó. Então, vamos lá. E aí a gente dá um zoom matemático, né? E vê o comportamento disso. Então, para baixas velocidades, isto é, para V muito menor do que C, a gente vai poder fazer o seguinte, galera. O gama é o fator de Lorentz, e ele é dado por uma coisa do tipo 1 menos V2 sobre C2, né? Só que isso aqui tudo numa raiz no denominador. Então, eu vou escrever menos meio. Se você tomar a expansão desse troço de Taylor em torno da velocidade próxima de zero, isso vai dar algo do tipo 1 mais V2 sobre assim, ó, V2 sobre 2C2 mais 3/8 de V4 sobre C4 e aí mais os outros termos, né? Então percebam que a velocidade ela vai aumentando a potência dela. Como eu estou pegando valores muito pequenininhos, então eu posso desprezar os termos de ordens altas aí para essa velocidade. Se eu substituir isso na equação da energia, a gente fica assim, ó, logo a nossa energia relativística agora, ela vai ser dada por um produto desse fator gama expandido, então V2 sobre 2C2 mais 3/8 de V4 sobre C4 mais outros termos, né? Tudo isso vezes mc quadrado. Pode crer, galera? Tudo isso vezes mc quadrado. Então, o que apareceu lá na equação é gama mc quadrado. Se a gente multiplicar, então, aqui os termos, nós vamos ter uma coisa assim, ó. Vou até trocar de cor para dar uma destacada aqui. Então, vamos ficar. O primeiro termo é mc quadrado. O segundo termo vai lá dar, ó, o m vai ficar, o c quadrado vai cortar com c quadrado, e aí vamos ficar com m v quadrado sobre 2. Ó, isso tem significado físico para a gente na física clássica, né? Mas, e aí aqui a gente vai ficar com 3/8 de m V4 sobre C2. Então, quando a gente faz isso, galera, a gente enxerga alguns termos aí que são termos interessantes, né? Por exemplo, eu sei que esse cara aqui é o termo que eu conheço. E o que é isso? Isto é a energia cinética clássica. Esse cara eu conheço, energia cinética clássica. Só que, além da energia cinética clássica, surgiram outros termos. Percebam, galera, percebam. Aqui, nós não estamos lidando, nesse determinado, né, ponto aqui, enfim, isso aqui pode ser tratado com a partícula livre. Beleza? Isso aqui pode ser tratado com a partícula livre.
Então, aquela potência lá que foi entregue, que tem a força, aquela força deu uma velocidade para a partícula e ela não existe mais. A força não existe mais, né? Tanto é que a gente está lidando com uma velocidade constante, né? O referencial ali, ele pode ter uma velocidade constante nesse momento. E isto está me dando, então, uma partícula livre. E essa partícula livre, apareceram vários termos de energia. Lá na física clássica, para uma partícula livre, só existe um termo de energia, que é esse termo do meio aqui. Esse termo do meio. Então, esses termos que vão surgir aqui, ó, todos eles, nós vamos chamar esses termos de energia de correções relativísticas. E quando começa a ter velocidades muito altas, eles começam a fazer diferença. Relativísticas. Esse termo aqui é a nossa boa e velha energia cinética clássica. Energia cinética. Paga. Clássica. E aí sobrou um termo aqui que ele também não tem, assim como as correções, ele não tem nenhuma analogia, nenhum grau de comparação com nada clássico. Absolutamente nada. E esse termo não envolve velocidade. Só envolve a massa. Isso quer dizer que, de alguma maneira, esse termo está associado a uma energia da partícula pelo simples fato dela existir. Né? E aí nós chamamos, então, esta energia como a famosa energia de repouso. Ou seja, é a energia que ela tem, mesmo que a velocidade seja zero. Se você botar zero na velocidade, todos os outros termos morrem e sobra esse termo aí. Então, a energia de repouso é também um termo relativístico, mas ele só aparece, só é importante, né, aqui nesse contexto. E aí, galera, isso quer dizer o seguinte: existe uma equivalência entre massa e energia. Porque se eu falo para você que se um objeto está parado, no meu referencial ele está parado, e ele estando parado, ele tem uma energia associada ao fato de ele estar parado, então, quer dizer então que massa e energia tem algum tipo de conexão entre os dois, beleza? Eu posso transformar aquela massa que está ali em energia, se eu quiser, por exemplo, e a energia, a conexão associada é essa equação, que é a famosa equação da relatividade do Einstein, que eu acho que é a mais famosa, né, cara, de todas, assim, eu imagino. Assim, vírgula, temos a conexão. A conexão, vou botar assim, a equivalência, melhor, né? Temos a equivalência entre massa e energia. Que ela vai ser dada por esta expressãozinha famosa, cara, famosa. Energia é igual a mc2. Né? Eu vou colocar um zero aqui, só para a gente definir que essa energia no repouso. Percebam que, olhando por esse ponto de vista, galera, a energia, ela não é um invariante mais, né?
A energia não é mais um invariante, ela é apenas uma componente de um outro cara chamado quadrimomento. Então, a energia medida no referencial não é mais a mesma medida em outro referencial. Não é mais a mesma. Por quê? Porque agora a energia ela é uma componente de um outro vetor, de um outro cara. Tudo bem? E aí essa energia de repouso é dada por isso. Se você mede a energia em outro referencial com outra velocidade, essa energia vai acabar mudando. Essa energia, galera, é a energia total da partícula, tá? Energia total da partícula. Quer dizer, aqui no caso é energia de repouso, mas aquele gama mc quadrado é energia total. Então esse é zero, é a famosa energia de repouso. Então vocês estão vendo que a interpretação agora muda um pouco, né? É outro paradigma que está sendo quebrado, porque até então, ali, o século XIX, massa é massa, energia é energia. Não existe distinção, não existe uma certa conexão entre os dois. Então, quando, por exemplo, o Lavoisier ele fazia lá seus experimentos químicos, ele falava assim, olha, a quantidade de massa dos produtos tem que ser igual à quantidade de massa dos reagentes, né? Ou seja, antes e depois, quer dizer que não pode sumir e desaparecer, mas isso não é verdade. Por quê? Porque, na verdade, massa pode ser transformada em energia. Então, você tem que olhar do ponto de vista não mais da conservação da massa e não mais da conservação da energia. Do ponto de vista relativístico, você tem que olhar para a conservação do quadrimomento. Se você fala que o quadrimomento é conservado, aí você fala da conservação da energia ou conservação da massa e a conservação do momento linear. Beleza? Todos eles estão embutidos numa mesma lei de conservação e não mais individualmente, digamos assim. Né? Com isso, galera, a gente consegue, por exemplo, escrever uma forma relativística da energia cinética. Né? Porque, ó, a energia cinética relativística a energia cinética relativística será... Ora, o que é energia cinética? Né? No caso aqui, o que é energia total, né, cara? Se eu estou falando de uma partícula livre, o que seria energia total? Seria a energia de repouso, que é a energia do simples fato da partícula existir. Se ela existe, ela tem energia, mas, então, a energia cinética. Eu vou denotar por um K, tá bom? Eu nem sei qual vai ser a letra que o livro lá do bichinho vai usar, mas eu vou usar um K. Se a gente usar lá o K, isso vai ficar a energia total menos a energia de repouso, não é isso? E a energia total é gama mc2, e a energia de repouso é simplesmente mc2. Né? Colocando aqui o gama mc ao quadrado em evidência, a gente escreve que a energia cinética K é gama menos 1 mc2. Aí você já consegue visualizar o seguinte, cara, ó, se você substituir a expansão daquele gama, essa expansão aqui, ó, essa expansão aqui, dentro desse gama bem aqui, olha o que vai acontecer. Esse número 1, ele vai cancelar com esse número 1, estão vendo? É 1 menos 1, vai dar 0. Se você pegar só o segundo termo, ou seja, abrir a expansão só até aqui, vai aparecer somente a energia cinética. Então, no limite não relativístico, essa energia cinética se reduz à energia cinética clássica. Como tinha que ser, cara. Senão a nossa equação estaria errada, né? Nossa equação estaria errada. Bom, bonito até aí, né? Muito bonito. A gente pode se valer agora
já sabemos as componentes, né, arrumadinhas, a gente pode se valer daquele invariante para achar uma equação muito útil, galera, na relatividade. Olha só. Utilizando o invariante de Lorentz que ele era dado por PMI, que a gente fez na aula passada, lembra? E ele era igual a M2C2. Vocês vão lembrar aí. Temos o seguinte. Bom, o que é PMI? É o P0. P0, né? A gente já fez essa conta na aula passada. Vai ser o P0, vou subir os índices. Então vai ser o P0 ao quadrado, menos o produto da componente espacial. Então, menos o vetor P. Tudo isso, então, deixa eu botar grande aqui. P. Tudo isso, então, vai ser igual a MC2. Legal? Bom, galera, a componente zero do momento, nós sabemos que é a energia, né, sobre C. E esses caras estão ao quadrado, então, menos. Vou chamar o produto escalar do P com ele mesmo de P quadrado. Beleza? Tudo isso, então, igual a M2C2. Faltam dois aqui. M2C2. Bom, isso vai nos levar, se você multiplicar tudo por C quadrado e passar esse P quadrado para a direita, vai chegar numa expressão muito interessante, que é a relação entre energia e momento. E quadrado é igual, então, ao P2C2, passei para a direita e multipliquei por C, tá? Mais M2C4. M2C4. Essa equação é bem legal, por quê? Porque a gente pode atribuir agora a energia ou momento para partículas que não têm massa. Então, olha só, para partículas sem massa, percebam, faz a massa ser zero nessa equação de cima. Eu tenho que a energia vai ser igual a energia ao quadrado, né? Vai ser igual a P2C2. P2C2. Se você tirar a raiz quadrada dos dois lados, a energia, então, ela é dada por PC. Esse P, galera, é o módulo do momento relativístico, tá? Então, esse P aí, ele é o módulo do P. Ou seja, quando você fala de partículas com massa, o momento linear relativístico é simples, é gama m v. Aí você pensa, bom, então se eu não tenho massa, eu não tenho momento, né? Não é bem assim. Porque para partículas sem massa, existe um momento linear e ele não é dado por esta equação. O momento linear da partícula sem massa, e aí percebam que isso só faz sentido do ponto de vista relativístico, por quê? Porque nós estamos falando de... como é que fala? Nós estamos falando de uma teoria eletromagnética, que é a teoria eletromagnética, ela é uma teoria relativística, né? E quando nós estamos falando de partículas sem massa, nós estamos falando dos fótons. E o que são os fótons? Eles são a partícula de transmissão do campo eletromagnético, né? Então, automaticamente, cara, essas partículas viajam à velocidade da luz. Automaticamente, elas viajam à velocidade da luz. Por quê? Porque elas não têm massa.
certo? E como elas viajam na velocidade da luz, pelo simples fato delas não terem massa, o momento linear delas, dessas partículas, não é mais dado por gama em mv, e sim pela energia dividido pela velocidade da luz. Tudo bem? É interessante, né, professor? Muito. Porque só pelo fato de não ter massa, ela consegue percorrer a velocidade total. Exatamente. Exatamente. E se você for pegar esta equação aqui, ó. Cadê? Da energia, essa aqui, ó. Gama mc quadrado. Se você for traçar um gráfico disso, a energia, a partícula de massa, a partícula de qualquer massa, ela vai ter uma energia que cresce, 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 mas chega uma hora que ela não cresce mais. Quer dizer, ela não consegue mais, ela não consegue passar por um determinado valor que começa a ficar tangente, ó. Quando atinge a velocidade igual a c, por conta desse fator gama que está aí. Então a energia aumenta infinitamente, mas a velocidade não passa da velocidade c. Porque para chegar à velocidade c, é necessário que nós não tenhamos massa. É necessário que a massa seja zero. Cara, velho, que interessante isso, porque, tipo, a massa que distorce o espaço-tempo, né? Para não acontecer isso, o espaço-tempo não pode distorcer. É quase isso. Deve ter alguma coisa implícita aí, né? Uhum. Muito doido, né? Sim. E só existe tempo se a curvatura existir, né? Só existe tempo. Se a curvatura do espaço-tempo existir, né? Não necessariamente. Não? Tanto é que aqui a gente está trabalhando sem curvaturas, né? E mesmo assim a gente está medindo os tempos em cada referencial. Os tempos passam, não tem problema nenhum. O tempo é, na verdade, um parâmetro aqui, né? Ele é uma contagem de tic-tac, de repetições. Mas é porque se, ó, a massa ela distorce o espaço e o tempo, né? Se não, Uhum. se não existe massa, então não existe tempo e espaço. Ou, é. Aí, aí, bicho, é porque é o seguinte, você está falando de massa como se fosse apenas matéria. Mas o fóton tem energia. Se o fóton tem energia, ele pode ser transformado em massa também. Então, massa... Oi? O fóton pode se transformar em massa? Pode. Tanto é que massa, bicho, e energia, então não pode mais ser visto... não pode mais ser visto separado. Porque, por exemplo, como é que um fóton se transforma em massa? A gente vai Quando o ver. elétron. Não, né? Quando o elétron absorve ele, não, né? Não, por exemplo, aqui tem um fóton viajando. Um fóton gama. Em algum momento, esse fóton ele pode se separar e se transformar num par de tipo elétron, ou seja, massa, e antielétron. É verdade. Caraca, velho. Massa, né? E aí pode ser que eles se aniquilam, né? Lá na frente e Uhum. volta a ser fóton de novo. Então, o fóton não tem massa. Mas como massa e energia são apenas dois lados de uma mesma moeda, então eu posso ter fóton se transformando em matéria e matéria se transformando em fóton, não tem problema. Porque é tudo a mesma coisa. Caramba. Tanto é que é por isso que o buraco negro, ou matéria, pô, pensa, isso a gravidade de Newton não consegue explicar, bicho. Como é que você tem um planeta de massa m, como é que ele curva a luz se a luz não tem massa?
É porque, na verdade, a interação não é massa. A massa é apenas uma ideia de energia. O que, na verdade, tem aqui é uma interação, energia com energia. A energia associada a esse troço aqui é uma energia associada com a energia do fóton, que pode ser vista como massa, e aí você tem uma interação entre os dois. Nossa, que legal. Eu nunca pensei de energia, energia. Eu sempre pensei de massa, massa. É porque é exatamente essa interpretação. A massa e a energia, elas são, na verdade, cara e coroa. São faces de uma mesma moeda. É a mesma coisa. Sim. Caramba. Tá integrando cada vez, quando mais o curso vai se finalizando, mais as coisas vão se integrando, né? Mas as coisas vão se juntando, cara. É um quebra-cabeça, né? E perceba que você não consegue fazer isso com pouco conteúdo, né? Você não consegue fazer essas relações por exemplo, lá no quarto semestre, ou é no quinto que vocês veem física moderna. É difícil vocês enxergarem isso lá no quinto semestre. Caramba. Professor, isso daí tem um pouco a ver, então, com o que a gente vive falando, que massa atrai massa, mas tem essa energia aí por trás? Exatamente. É exatamente isso. E aí, Aissa, se vocês forem estudar a relatividade geral, vocês vão ver que existe um tensor, eu não lembro se, acho que ele é de ordem 2, eu não lembro. Ele é um tensor chamado tensor de energia-momento. Então, nele está associado a energia e o momento das coisas, tanto de fótons, partículas sem massas, né, quanto de partículas com massa. E é esse cara que está associado à curvatura do espaço-tempo lá, que tem eu não lembro muito a equação, mas vocês já devem ter visto uma coisa assim, né, do tipo 4π, aí tinha um Gemini aqui também. Enfim, eu não lembro direito a equação, mas existe uma relação entre a energia, o tensor energia-momento. Então percebam, olha a palavra energia e momento. A energia e momento estão, na verdade, presos numa coisa só. E a energia momento que a gente chama, é ele que está associado à curvatura do espaço-tempo. É daí que vem a ideia da relatividade geral lá do Einstein, que é uma outra forma de ver as coisas, porque lá a gente vai ver curvaturas por conta da aceleração, né, dos referenciais. Professor, Diga. como é que esse fóton vira esse elétron aí? Um elétron e um antielétron? Espontâneo. É espontâneo isso? Espontâneo. Isso acontece muito? É por isso que no vácuo existe o que a galera chama de flutuação, né? Então você tem ali no vácuo, na verdade o vácuo não é vácuo. Existe uma flutuação quântica envolvendo o vácuo. Porque se existe radiação, e existe radiação porque, afinal de contas, existem estrelas espalhadas pelo universo todo, você não consegue separar no universo um pedaço do vácuo que não tenha radiação. Entendeu? Então, para todo lugar que você olhe, existe radiação eletromagnética. Então, se você pegar um espaço, pegue um pedaço ali do espaço entre, sei lá, Júpiter e Saturno. Aquele espaço tem radiação eletromagnética. E dentro daquela radiação eletromagnética, existe flutuação quântica de fótons se transformando em pares de partículas e antipartículas e depois voltando. E aí você tem ali o que chama exatamente de flutuação. Você tem várias coisas acontecendo de aniquilação e criação de várias partículas. Doido, né? Uhum. Então o vácuo não é tão vazio assim, o vácuo quântico, ele é muito mais rico, né, do que a gente imagina. Inclusive aquele efeito Casimir, ele tem muito a ver com isso também, que é quando você coloca duas placas metálicas no vácuo, elas se atraem. E isso tem a ver com a produção de pares partícula-antipartícula nas paredes dessas placas que empurram essas placas uma contra a outra. Isso é muito doido, cara. Caraca, tipo, para as placas querendo se tornar vamos dizer assim, entre aspas, um fóton. Tipo isso.
Muito doido. Muito doido. É por isso que, olhando para todo esse contexto, eu não posso mais falar em conservação do momento linear, eu não posso mais falar em conservação da energia. Por quê? Porque, na verdade, o momento e a energia fazem parte de uma coisa só. E essa coisa só se chama quadrimomento. O quadrimomento é ele que tem que ser conservado. E quando eu faço a conservação do quadrimomento, eu automaticamente estou falando o seguinte, olha, se o quadrimomento se conserva, é porque a energia e o momento linear também se conservam. Olha que coisa mais linda. Então vamos só dar uma pincelada aqui, nessa historinha, que aí eu acho que amanhã a gente fala bastante disso. Vou ver se eu consigo montar. Eu queria que vocês terminassem essa conta, tá? Então, conservação do quadrimomento. É por isso, Thales, que quando você tenta misturar a física quântica com a física relativística, relatividade restrita, você tem uma teoria que hoje é chamada de teoria de campos. Porque você trata das partículas como campos. Tá? Aí você pode ter um campo de matéria ou não. Imagina. Aí é uma outra teoria que tenta juntar as duas coisas. É bem bonito, bicho. Mas é bem complicado também. Então, vamos lá. Vamos imaginar um sistema isolado, né, sem força externa, igual vocês já viram lá em Física 1, Mecânica Clássica, enfim. E aí, para a gente falar em conservação de energia e conservação do momento, a gente vai compactar isso numa conservação apenas. Então, vamos escrever assim, ó. As leis de conservação do momento linear e da energia, porque agora eu não posso mais falar de um ou de outro separadamente, bom, do momento linear, porque eles dois são agora componentes de um mesmo vetor, né, e da energia. E aí a energia envolve a massa, então você tem a conservação no momento, da energia e da massa, né, automaticamente. E da energia são compactados na forma vou tirar esse ponto aqui. Então imaginem que vocês têm aí um sistema de N partículas, né? Eu vou somar desde a partícula 1 até a partícula última, N partículas. A soma de todos os quadrimomentos é que vai ser constante. Então eu não falo mais que o momento linear é constante e nem que a energia é constante. Eu estou falando que a energia e o momento, dentro do quadrimomento, é que são constantes. E aí, galera, a gente consegue fazer algumas contas interessantes que a gente já fez lá atrás, a gente pode fazer aqui. Por exemplo, eu vou começar, eu queria que vocês terminassem. Por exemplo, o efeito Compton. Vocês lembram que o efeito Compton é uma colisão entre um elétron com um fóton, né? E para ele conseguir justificar ali os dados experimentais, ele teve que juntar a teoria da relatividade
para conseguir justificar os dados experimentais do espalhamento lá do fóton. Se ele usou a relatividade, a gente tem que chegar no mesmo resultado usando os quadrivetores. Porque é assim que a vida funciona, né? Deixa eu botar assim, ó. Exemplo. Melhor. Efeito. Compton. Vocês lembram que vocês fizeram essa conta lá em Moderna? E aí essa conta, o que a gente fez? A gente pegou a conservação do momento linear, teve uma conta, depois a gente pegou a conservação da energia, teve outra conta, e a gente foi misturando as duas até chegar no resultado final? Pois é. Aqui não tem isso. Aqui a gente tem que trabalhar com a conservação do quadrimomento, porque nele estão embutidos as conservações da energia e do momento linear. Beleza? Então, só para ilustrar aqui, ó, eu tirar a imagem lá a mesma imagem que vocês usaram lá em física moderna. Ó, introdução à física moderna. O efeito Compton tá aqui, ó. Aqui. Então, antes vocês têm um fóton se aproximando com o momento P, né, em direção ao elétron-alvo que estava em repouso. Isso, galera, a gente está tomando, aí a gente vai fazer uma diferença na próxima aula, eu estou tomando o referencial do laboratório. Bom? A gente vai pegar um outro referencial na próxima aula. Acho que cabe os dois aqui. Então, ó, isso aqui é antes da colisão, e aí eu vou ter agora depois da colisão. Deixa eu voltar para cá. Moderna. Eu tenho isso aqui. Então, o fóton ele é espalhado com um ângulo φ, o elétron ele é espalhado com outro ângulo, você pode chamar de θ, né? E aí você mede o ângulo que você encontra a radiação, e aí ela vem com um novo comprimento de onda. Né? Se vem com um novo comprimento de onda, aí a gente sabe que vem com uma nova energia, por conta das equações lá da física quântica. Então, como vocês já passaram por física moderna, isso aqui não é segredo para ninguém. Nós vamos fazer o seguinte, galera, para melhorar a nossa notação, ó, eu vou chamar de Π, o quadrimomento do elétron, pode ser? O quadrimomento do elétron, ou seja, o Π, ele vai ser a componente 0, que é E sobre C, né, a energia do elétron, e o momento linear. Já o fóton, eu vou chamar de QμI, beleza? É o momento do fóton. E o que vai ser isso aqui? Bom, se é o fóton, o momento P, ele está aqui, ó. O momento P, ele vai ser energia dividido por C também. Então, todas as componentes 0, 1, 2 e 3 têm o mesmo módulo para o fóton. Tá bom? E sobre C. Vou botar aqui, ó. E sobre C é a componente 0, e as três componentes aqui vão dar E sobre C também. E eu vou botar um vetorzinho N só para dizer que é a direção de movimento do fóton, tá bom? Só para isso. E vocês sabem que, de acordo com a teoria de Planck, a energia do fóton é dada por HF. Tá bom? Então já vamos colocar logo isso aqui para a gente não ter que confundir essas energias. Pode ser? Assim, ó. Aqui vai ficar, então, HF sobre C. E aqui vai ficar HF
F sobre C na direção N. Chapéu. Tá? Porque tem um caráter vetorial. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever essa equação aqui de cima, ó. Cadê? Essa soma. Né? A soma dos momentos, dos quadrimomentos, se conserva. Em outras palavras, P, Mi mais Q, Mi, ou seja, o quadrimomento do elétron mais o quadrimomento do fóton, isso tem que ser igual ao quadrimomento do elétron depois. Vou botar uma linha. Essa linha não é transformada de Lorentz, tá? É só para dizer que é depois da colisão. Mais que mi linha. Só isso. Tá bom? Se eu escrevo na forma contravariante, é assim. Se eu escrevo na forma covariante, é assim. Pmi mais Qmi é igual a Pmi, linha, né? Mais Qmi, linha. Então, uma forma de resolver, existem várias maneiras de resolver isso, tá, galera? Uma forma de resolver isso é a gente, por exemplo, deixar de um lado o quadrimomento do elétron após, porque esse quadrimomento do elétron após, ele carrega informações que eu não estou interessado. Eu não estou interessado no que está acontecendo com o elétron. Tá? Eu quero uma equação que relacione o que está acontecendo com o fóton espalhado. Então, a gente vai deixar do lado direito, nessas duas equações aqui, o quadrimomento do elétron. Então, ficaria assim, ó. P, Mi, mais Q, Mi, menos Q, Mi, linha. Tudo isso vai ser igual ao que ficou do elétron lá, que é o P, Mi, linha. Vou fazer a mesma coisa com a parte covariante. Então, P, Mi, mais Qmi menos Qmi, isso vai ser igual a P mi linha. Legal? Nada demais, né? O que nós vamos fazer? Vou multiplicar as duas equações. E aí eu vou querer que vocês tentem abrir essa conta para a gente. Amanhã eu posso terminar ela. Mas o que vai acontecer aqui? Ó? Quando vocês multiplicarem, vai ficar a parte contravariante, Qmi mais Qmi menos Q linha, que multiplica agora a parte covariante, Qmi mais Qmi menos Qmi linha. Tudo isso é igual a P mi linha, P mi linha. Tá, galera? E aí, quando vocês fizerem isso, eu quero que vocês façam isso com calma, tá? Porque vão aparecer um bocado de termos. Um bocado de termos. Mas saibam que o elétron, ele está em repouso inicial, né? Então, inicialmente, as componentes P do elétron vai dar 0, certo? Então, isso vai matar alguns termos aí no meio do caminho. Vai matar, inclusive, bastante termos aí do caminho. O outro que vai matar também... Cadê? Um outro cara que vai matar também é o do fóton, né? Porque lembrem o seguinte, lembrando aqui, ó. O que é Pmi? Pmi. Isso dá mc quadrado. M2, C2. Né? Só que isso para o elétron. Isso para o elétron. O que dá Vou pegar aqui o Q, Mi, Qmi. Isso dá 0. Por quê? Porque esse aqui é o fóton não tem massa. Certo? O fóton não tem massa.
E aí vocês vão ter apenas os produtos cruzados aí. Vocês vão ter apenas os produtos cruzados. Q com P e o Q com P. E aí, quando vocês tiverem os produtos cruzados, você pode abrir isso na parte espacial e parte temporal, por exemplo. É o que eu quero que vocês façam na próxima aula. Por exemplo, quando vocês tiverem o PMI vezes o QMI, vocês vão abrir isso aqui como sendo P0, vou subir todo mundo, tá? Q0 menos PI, Q, sobe aqui o I, né? Menos o QI, PI, QI. Só que esses termos aqui, ó, vai dar zero, por conta do momento espacial lá, o momento linear do elétron antes da colisão ser zero. Né? Então, esse termo não existe. Então, você vai ficar apenas com a parte P0, Q0. E aí você sabe quem é esse e você sabe quem é esse. Tá bom? Aí vocês vão fazer isso para todo mundo, tá, galera? Vocês vão fazer isso para todo mundo. Vocês vão fazer isso também para o PMI com QMI', mesma coisa. Aí tem um Mi em cima aqui, né? Depois vocês vão tentar juntar tudo isso na mesma expressão. Diga. O Mi embaixo é pro espaço e o Mi em cima é pro tempo? Não, não. O espaço é só... O tempo é só a coordenada zero, né? E o espaço é a coordenada I. É porque quando tá embaixo e em cima tem uma diferença, né? Tem. Mas só tem diferença para a parte espacial. Para a parte temporal não tem. Por exemplo, esse P aí do de baixo, ele vai ser espacial, ele vai ser temporal primeiro, sempre o que tem antes é o temporal. Não, é porque a gente... Porque, ó, lembra que isso aqui é uma soma, hein? Isso aqui é uma soma em I. Então, o que seria isso? Deixa eu abrir aqui com calma para você, ó. Isso aqui é o P0, Q0, mais P1, Q1, mais P2, Q2, mais P3, Q3. A gente soma até 3, de 0 a 3, não é isso? Eu posso reescrever isso como sendo P0, Q0, mais os termos espaciais, né? Porque isso aqui é o PX, PY, PZ. Aí então, muda, não, sinal, quando sobe. Oi? Aí muda, quando investe para cima, muda o sinal. Pois é, mas só da parte espacial. Então, quando eu subo aqui o índice do Q0, por exemplo, eu escrevo P0, Q0 em cima, não faz diferença, porque subir ou descer índices zeros não tem custo. Agora, quando a gente sobe ou desce esse cara aqui, aí ele vai trocar de sinal. Então, vai ficar menos PI, PI. A gente subiu o índice. Quando era o índice? Tem a ver com a matriz, né? Tem a ver com aquela matriz Gemini lá, que era 1, né? Menos 1, menos 1, menos 1. Todos esses três caras aqui estão associados a esse fator de menos para a parte espacial. Então subir índice e descer índice é só isso aí, né? Negativo. Na matriz. Isso. Beleza. Beleza? Tentem fazer isso, cara. Tentem abrir essa contaiada toda aqui, ó. Vai dar um bocado de termo, tá? Na hora que vocês forem fazer esse vezes esse, aí depois esse vezes esse, tem que fazer distributivo aí. Vocês vão ter 9 termos, né? 3 vezes 3, 9 termos. Só que um bocado vai sumir e um outro bocado você pode juntar. Tá? Então vai sobrar, ou vão sobrar, deixa eu ver quantos termos aqui, eu tenho essa conta feita. Vão sobrar só 3 termos. Aí desses 3 termos você chega na equação do espalhamento Compton. Tentem fazer. Tentem fazer, que aí na próxima aula eu faço com vocês isso aqui e a gente continua a brincadeira. Beleza? Alguma dúvida? O negócio é pegar essa matemática aí, entendeu? A dúvida vai sendo esclarecida.
Por isso que, cara, não deixem de fazer essas coisinhas que eu vou pedindo para vocês fazerem, porque isso vai deixando vocês mais seguros da matemática que vocês estão fazendo. Deixa eu ver aqui se eu tenho já o resultado final. Vocês vão encontrar isso aqui, ó. Você levantou a mão, Issa? Levantei. Mas pode Diga. escrever aí primeiro. Tá. Naquela parte eu da aparecer. energia de repouso, essa energia, ela é uma energia intrínseca à partícula, o que for, mas ela também pode ser convertida ou ela sempre vai existir? Ela sempre vai existir, as duas coisas. Ela sempre vai existir e ela é intrínseca. Tudo depende da maneira que você quer medir. Você quer medir ela em quê? Em joules? Ou você quer medir ela em quilogramas? O que determina é isso. Sacou? É como que ela se manifesta. Essa é a grande brincadeira. Como que essa energia se manifesta? Ela está se manifestando em forma de quilogramas ou em forma de joules? Mais ou menos isso. Consegui te responder? Eu só estou imaginando isso agora. É por isso que em física MC2, 1 menos o cosseno do φ. Vocês vão encontrar isso aqui. Que é o efeito Compton, né? É o que aquela equação do efeito Compton, só que lá vocês escrevem em termos dos comprimentos de onda. É a mesma coisa. Em física de partículas, você não escreve mais a massa, você escreve como a massa é assim, ó, energia é igual a mc², né? E aí você coloca, por exemplo, energia em eletronvolts. Então, quando você escreve a massa como dado energia por c², então você escreve, por exemplo, quanto que é a massa do elétron? A massa do elétron é 0,5 MeV, né? Mega eletronvolts por c². Então você nem escreve mais isso usando quilo, você escreve isso usando ideia de energia, porque você... E o pior, lá em física de partículas mesmo, a galera que trabalha com outras unidades, eles trabalham com C igual a 1. Eles trabalham com C igual a 1. Então, para eles lá, a massa do elétron é isso aqui, ó. Que é a mesma unidade de energia. Então, massa e energia para os caras lá é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Caraca, velho. Muito sinistro isso. Muito sinistro. Agora, é claro que, assim, do ponto de vista interpretativo, como que eu então enxergo esse negócio chamado massa ou energia? Bom, como que ela se manifesta para mim? Se eu estou vendo matéria, eu estou vendo como massa. Se eu estou vendo radiação, eu estou vendo como energia. Mas um e outro são faces de uma mesma moeda, né? Porque se um tem massa, ele tem energia. E se o outro tem energia, ele pode ter massa. Enfim, eu posso... Não que exista as duas coisas, né? Ao mesmo tempo. É porque você pode converter uma coisa na outra. Existe uma equivalência entre os dois. É isso que essa equação diz. Tudo bem? Entendi. Então não é tão doloroso mais pensar que o fóton pode movimentar alguma coisa, porque se eu estou pensando em energia e massa, tanto faz. Exatamente. Não é tão doloroso. Ai, vai, que legal. Eu lembro que tinha uma parada que dá pra mostrar que, tipo, acho que pensando na natureza ondulatória, né? Eles, tipo, também tem uma pressão, um negócio assim. Isso. Isso aí foi louco. Quando o Jonathan Exatamente. falou essa parada aí em física moderna, eu, caralho, velho. Caralho. Isso é lá em ótica. Isso é lá em ótica. É a Aí, pressão de radiação. é isso aí. A pressão de radiação. E essa pressão de radiação vem exatamente
Por quê? Porque a onda eletromagnética é porque lá a gente não trata como se fossem fótons, né? A gente trata como se fossem uma onda mesmo. Só que a equação é a mesma, que existe uma pressão, existe um momento linear da partícula, da onda, associada à energia dela dividido pela velocidade dela. E aí, se tem um momento linear, ora, tem força, né? E aí você consegue, então, chegar numa equação da força que esses caras exercem, se eu não me engano, a força era a intensidade vezes a área, alguma coisa assim, dividido pela velocidade da luz. Alguma coisa assim. E aí, quando você passa esta área para baixo, força sobre área é pressão. Né? E aí você consegue correlacionar a pressão da radiação, da radiação com essa intensidade da luz. Só que tudo isso aqui é muito clássico, né? Muito clássico, mas existe sim. Oi? Também tem física quântica, que a pressão aparece. Pressão da radiação, né? É. Massa. Verdade. Porque você de toda maneira vai ter que usar isso aqui, né? O momento é sobre ser, e isso de qualquer maneira é relativístico, é quântico, então. Mas é muito doido, né, bicho? Muito doido. Muito doido. Então, o que eu quero que vocês entendam assim, botem na cabeça é a massa, inclusive a gente vai, na próxima aula, vocês vão ver que a soma da massa das partículas, a massa total do sistema de partículas, por exemplo, não necessariamente é a soma da massa de cada partícula. Porque você tem que levar em consideração as energias envolvidas ali no sistema. Olha que doido. E foi isso Isso aí é novidade. Porque foi isso que perceberam. Por exemplo, se você tem vamos lá, você tem um próton. O que o próton, ele é formado pelo quê? Ele é formado por 3 quarks. 3 quarks. O problema é que se você somar a massa dos 3 quarks, isto é diferente da massa da porra do próton. Por quê? Porque existe a energia aqui, ó, de ligação entre esses caras. E a energia está embutido como massa. Então, a soma da massa individual de cada partícula não é igual à massa da partícula como um todo. Porque você tem que levar em consideração a massa, a energia das coisas ali dentro. Olha que doideira. Sinistro. Sinistro. Vocês vão almoçar com essa aí, velho. E... Eu lembro que o senhor falou disso aí, professor. Agora que tá fazendo mais efeito. Pois é, porque você vê, a maturidade vai mudando, né, com o passar do tempo. A maturidade vai mudando. Existe uma parada que a gente vai ver na próxima aula, se não me engano, que é o que a galera chama aí de defeito de massa, que é exatamente o que sobra da energia, da massa que você tem das partículas e da massa do sistema. E aí a massa do sistema não corresponde à massa das partículas que compõem o sistema. Então tem aí um que a galera chama de defeito de massa, isso é medido, tá, em laboratório, que a gente pode calcular, se a gente souber as energias, claro. Mas aí vamos deixar isso para a próxima aula. Muito doido, né, cara? Deixa eu parar essa gravação aqui.